Você acordou de novo com aquela angústia sem nome. Deu aquela olhada no celular antes de escovar os dentes e viu 3 notificações do trabalho, 2 da família cobrando a presença e uma do banco, sobre um boleto vermelho. E pensou, porra, hoje eu não aguento mais isso. E pra piorar, ainda não são nem 8 da manhã e você já tá completamente exausto. Sabe o que você fez? Lembrou daquele app de meditação que você baixou faz 3 meses. Abriu e veio uma voz suave, de uma mulher que nunca nem pagou um boleto atrasado, sussurrando. Respire fundo, encontre sua paz interior. Você respira e continua ansioso. Fecha o app, abre o Instagram, vê um coach quântico, vendendo um curso de 21 dias para vibrar em frequência de abundância. R$ 497, parcelado em 12 vezes no cartão que já tá estourado. Paz. Todo mundo quer, ninguém tem. E a indústria do bem-estar fatura bilhões, vendendo a ilusão de que a paz é um estado permanente, que você alcança depois de comprar naquele produto certo, fazer a terapia certa e repetir a afirmação certa. Deixa eu te contar uma coisa sobre um cara que viveu há quase 2000 anos. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do planeta na época. Comandava exércitos, governava meio mundo conhecido e tinha ouro suficiente para comprar qualquer coisa. E sabe o que ele fazia nas horas vagas? Escrevia num diário, tentando convencer a si mesmo a não surtar. Gladiador, filme de 2000. Vendeu uma versão de cinema dele. Richard Harris, como um velho sábio, sereno e podendo morrer em paz nos braços do filho. Lindo, né? Mas é mentira pra caralho. Marco Aurélio morreu numa campanha militar na fronteira do Danúbio. Tinha peste bubônica se espalhando pelo império. Filho traidor esperando para assumir o trono e generais tramando contra. E ele ali, com febre e escrevendo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E isso não era exatamente paz, era sobrevivência emocional. Porque o estoicismo não é spa filosófico. E não é um retiro de ayahuasca. Não é playlist de lo-fi com o nome Good Vibes Only. É um manual de guerra psicológico escrito por gente que tinha motivos reais para surtar e escolheu não surtar mesmo assim. E antes que você ache que isso é coisa de romano privilegiado, deixa eu te apresentar Epicteto, escravo. Literalmente. Nasceu e viveu boa parte de sua vida sendo escravo. E ele era tão ferrado que ele tinha uma perna quebrada de tanto que o dono batia nele. E o que esse cara escreveu? Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seu julgamento sobre eles. Um escravo falando isso. Não influência de bem com a vida, bebendo suco verde em Tulum. A paz que esses caras alcançaram não tinha nada a ver com eliminar o caos. Tinha a ver com não deixar o caos te dominar. E a diferença entre você e eles é simples. Eles tinham um método. Você tem a notificação do celular. Meditações de Marco Aurélio não foi escrito para você. Não foi escrito para ninguém, na verdade. Era o diário pessoal de um homem tentando processar a própria insanidade enquanto governava o império desmoronando. Ele não publicou, não tinha nenhum prefácio motivacional. Eram anotações soltas, escritas em gregos, não latim porque ele era meio nerd. E muito provavelmente à luz de fogueiras em tendas militares enquanto planejava como não ser massacrados pelas tribos germânicas. E sabe o que tem nessas páginas? Lembretes. O tempo todo. Lembretes para ele mesmo não esquecer o óbvio. Você pode cometer injustiça ao não fazer nada. Levanta, não te enrola. Isso não é uma cama digna de príncipes. O pepino é amargo? Jogue fora. Há espinhos no caminho? Desvie. Parece banal? É, propositalmente. Porque a verdade é que ninguém precisa de sabedoria complexa. Para lidar com 90% dos problemas da vida, a gente na verdade já sabe o que fazer. Só não faz. Marco Aurélio tentava hackear o próprio cérebro, repetindo verdades simples para que elas ficassem grudadas na cabeça dele. Porque saber intelectualmente que algo não vale a pena não impede você de gastar 3 horas ruminando isso. Machado de Assis fez a mesma coisa 1700 anos depois. Memórias póstumas de Brás Cubas. É o diário de um homem morto, ironizando a própria vida desperdiçada. Brás Cubas, narrador defunto. Olha para trás e percebe que gastou décadas preocupando com coisas que na verdade nem importavam. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ele apresenta isso como vitória. É estoicismo com sobrenome brasileiro. A ironia como defesa. O riso como método de não desmoronar diante do absurdo. Mas, voltando ao imperador, Marco Aurélio governava Roma. Você reclama do chefe no Twitter, enquanto ele enfrentava guerras e conspirações. Você enfrenta o trânsito e reunião de segunda-feira, e ainda assim, o processo mental é o mesmo. Ele escrevia, tudo é efêmero.
aquele que lembra e aquilo que é lembrado. Você posta stories chorando porque alguém te deixou no vácuo. A diferença não é de escala, é de método. Ele sabia que o cérebro humano é uma máquina de fabricar sofrimento desnecessário. Então ele escreveu instrução de uso para si mesmo, todos os dias, sem parar. Porque autoconhecimento não é insight, é repetição. É lembrar de novo e de novo, até virar um reflexo. E o problema é que você acha que ler uma frase bonita no Instagram resolve tudo, sendo que é óbvio que não resolve. Marco Aurélio escreveu o mesmo conselho 47 vezes em formatos diferentes, porque sabia que uma vez não cola. Ele não estava iluminado, ele estava treinando, e o treino nunca acaba. O estoicismo inteiro pode ser resumido numa frase que você vai odiar. Você não controla porra nenhuma. Não totalmente, pelo menos. Epiteto. Aquele escravo que virou filósofo dividiu o mundo em duas categorias: o que está sob seu controle e o que não está. Sob o seu controle, seus pensamentos, se você se esforçar para isso, suas reações e as suas escolhas. Agora, fora do seu controle, todo o resto. Literalmente tudo. O tempo, o trânsito, a opinião alheia, a economia, se o crush vai te responder, se o chefe vai te promover, se o Brasil vai melhorar, se aquele parente vai parar de falar merda contigo, zero controle. E você gasta 90% da sua energia tentando controlar justamente essas coisas. E sinceramente, isso é tipo você tentar segurar água com peneira e reclamar que tá molhado. The Last of Us entendeu isso sem precisar citar grego nenhum. Joe atravessa um apocalipse zumbi, carregando Ellie. Ele não controla a infecção, não controla os infectados, e nem controla as facções que querem matar ele. A única coisa que ele pode controlar é a decisão de continuar seguindo em frente. A forma como protege ela, as escolhas que faz quando tudo vai pro ralo, e no final, quando ele escolhe salvar Ellie em vez da humanidade. Ele não tá sendo egoísta, ele tá sendo estoico. Ele decidiu o que importa pra ele e se fudeu pra todo o resto. Você, por outro lado, tá tentando salvar todo mundo, agradar o chefe, a família, o namorado, os amigos, os seguidores e até o algoritmo. E nesse processo, você perde o único controle que tinha, sobre si mesmo. A ditadura do controle é isso. Você se tornou refém de variáveis externas. Acorda checando mensagem. Dorme pensando se falou coisa certa. Vive uma auditoria emocional perpétua, onde todo mundo tem opinião sobre você. Você leva todas a sério. Marco Aurélio escreveu: hoje escapei da ansiedade. Ou não, eu a descartei, porque estava dentro de mim, não fora. A ansiedade não vem do mundo, vem da sua insistência em querer que o mundo obedeça. Sartre, séculos depois, chamou isso de má fé. Fingir que você não tem escolha quando na verdade tem. Culpar as circunstâncias para não assumir a responsabilidade. Só que os estoicos foram mais diretos. Eles disseram: aceita que não dá para controlar e para de gastar bateria mental com isso. Soa simples? É. Fazer é outra história. Porque aceitar que você não controla nada é assustador. Significa abrir mão da ilusão de segurança. Admitir que você pode fazer tudo certo e ainda assim dar errado. Mas também significa liberdade. Porque se você não controla, você também não é responsável por consertar tudo. O trânsito tá um porre, você não causou. Então para de surtar como se pudesse resolver. Respira. Liga o podcast. Escolhe não deixar isso arruinar o resto do seu dia. Alguém falou merda de você online? Você não controla a cabeça alheia. Pode se explicar se quiser. Pode ignorar. Você só não pode passar 3 dias resmungando. Como se isso mudasse alguma coisa. A dicotomia do controle não é pessimismo. É um mapa que mostra onde vale a pena lutar e onde é desperdício de munição. E a grande maioria de nós está simplesmente atirando no escuro, esperando acertar algo que nem existe. Lembra que você vai morrer. Não é ameaça. Não é dramalhão. É técnica. Os estoicos tinham uma obsessão mórbida saudável com a morte. Memento mori. Lembra da mortalidade. Todo dia, o tempo todo. Parece depressivo? Os monges medievais faziam a mesma coisa. Mantinham crânios nas mesas de estudos. Os generais romanos voltavam de batalhas vitoriosas, desfilando pelas ruas com escravos sussurrando no ouvido. Lembra que você é mortal. Não era para arruinar a festa. Era para evitar que o ego inflasse até explodir. Porque a morte é o único nivelador real. Você pode ser um CEO, influencer, imperador. A morte simplesmente não vai negociar. Ela não aceita propina e não adia reunião. E quando você de fato internaliza isso, algo estranho acontece.
As coisas que te angustiavam perdem peso. Aquela briga no grupo da família, irrelevante. Você vai morrer. Eles vão morrer. Tudo esquecido. Aquele constrangimento de 3 anos atrás, que você ainda se lembra às 3 da manhã, ninguém vai lembrar. E se lembrar, vai morrer também. A discussão sobre qual série é melhor, zero importância cósmica. Marco Aurélio escreveu: você pode sair da vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Isso não é viva como se fosse o último dia, porque isso vira uma desculpa para gastar todo o dinheiro que não tem e mandar o chefe tomar no cu. Viva sabendo que o tempo é limitado. Então pare de desperdiçar com merda que não importa. O filme Cidade de Deus é basicamente Memento Mori, em formato de filme de favela. Busca-Pé, interpretado pelo Alexandre Rodrigues, passa o filme todo vendo gente morrer ao redor dele. Vida aqui é tipo um jogo, você nasce, cresce e morre. E é isso. Ele não estava sendo niilista, ele estava sendo estoico, aceitando que nada dura, que tudo que nós construímos pode simplesmente virar pó, e que mesmo assim você levanta e continua. No Brasil, a gente entendeu o momento Mori sem precisar ser latim. O velório que é rápido, enterra no dia seguinte, faz piada no caixão, toca samba depois. Não é frieza, é mecanismo de defesa coletivo. A gente sabe que todo mundo vai, então não adianta fazer drama eterno. Chora, enterra, segue. O problema da cultura moderna não é negar a morte. É bem pior. É fingir que ela não existe, até que ela bata na porta. Aí sim, todo mundo surta. Com essa zorra, vem os bilionários investindo em criogenia. Biohackers tomando 47 suplementos por dia. Gente fazendo botox aos 23. Como se desse para enganar o que é inevitável. A morte virou tabu. E tabu virou medo. E medo vira paralisia. Os estoicos fizeram o oposto. Colocaram a morte no centro da sala. Olharam para ela todo dia. E aí descobriram que quando você para de fugir, ela perde o controle de te aterrorizar. Sêneca, outro estoico, escreveu cartas inteiras sobre isso. Ele dizia: ensaie a morte. Pratique perdas pequenas para quando a grande chegar, você não desmoronar. E isso nem de longe é masoquismo. É treino emocional. Você quer viver em paz? Então aceita que isso aqui acaba. Que você não tem tempo infinito para se encontrar. Que um dia não existe. Existe o hoje, o agora. E cada depois eu faço é uma aposta que você vai ter um depois. Aposta essa que uma hora você perde. Memento Mori não é para te deprimir, é para te acordar. Porque a única forma de levar a vida a sério é lembrar que ela não dura para sempre. Amor fati. Amor é o destino. Não é positividade tóxica. Não é tudo acontece por um motivo. Dito por quem nunca nem sofreu de verdade. É algo mais brutal. É olhar para a merda que aconteceu com você e falar: ok, isso é meu agora. Eu vou fazer algo sobre isso. Nietzsche, que não era estoico, mas flertou com as ideias, definiu mais ou menos assim: a minha forma para a grandeza humana é amor fati. Não querer que nada seja diferente, seja para frente, para trás ou por toda a eternidade. Traduzindo, para de reclamar que a sua vida não é o que você planejou. Ela nunca ia ser. Você não escolheu nascer. Não escolheu sua família. Não escolheu seu cérebro ansioso. Seu metabolismo lento. Sua tendência a se apaixonar por pessoa errada. Não escolheu a pandemia. A crise econômica, o chefe imbecil, o ex que te traiu. Zero controle sobre 90% do que te formou. E aí vem a pergunta estoica. E daí? Você pode passar a vida inteira reclamando do roteiro, ou pode aceitar que o roteiro é esse e decidir como que você vai interpretar. Marco Aurélio não queria ser imperador. Ele queria ser filósofo. Queria estudar, escrever e viver tranquilo. Mas em vez disso, ele herdou um império em chamas. Guerras, pragas, traições. E em vez de passar 20 anos chorando pelo que poderia ter sido, ele governou e escreveu. Tentou ser justo mesmo quando tudo conspirava contra. Isso sim é amor fati. BoJack Horseman tem uma cena que resume isso muito melhor que qualquer tratado filosófico. BoJack pergunta para Diane: algum dia vou ficar bem? Diane responde: não existe ficar bem. Existe ficar um pouco melhor. E depois disso, um pouco melhor ainda. Ela não diz:
Aceite o sofrimento e seja feliz. Ela diz: é isso que tem. Trabalhe com isso. Amor fati não é gostar do que aconteceu, é parar de brigar com a realidade. Porque brigar com a realidade é a forma mais eficiente de se fuder sozinho. Você perdeu o emprego? Uma pena, mas passou. Agora você tem duas opções: gastar 6 meses reclamando ou gastar os mesmos 6 meses procurando o próximo. Terminou um relacionamento? Dói, mas acabou. Você pode escolher ficar um ano stalkeando as redes sociais ou você pode começar a aceitar e seguir em frente. O jogo da vida te deu uma mão de merda. Todo mundo recebe em algum momento. A diferença é que tem gente que joga mesmo assim. E tem gente que joga as cartas no chão. E fica aí, reclamando que o baralho tá viciado. O baralho sempre foi viciado. No Brasil, amor fati tem outro nome: o jeitinho. Não no sentido de corrupção, mas no sentido de: a situação é essa, vamos dar um jeito. Faltou luz, acende a vela. Carro quebrou, pega o ônibus. Perdeu o emprego, vende bolo de pote. Não é o ideal, mas é o que tem. E reclamar não muda nada. Os históricos entenderam que resistir ao que já aconteceu é desperdício de energia. E energia é o único recurso finito que você tem. Então guarda para outra batalha. Amor fati é aceitação ativa. Não é passividade. Não é conformismo. É reconhecer os fatos e agir a partir deles. Não a partir do que você gostaria que fossem. E quando você para de brigar com o destino, sobra mais espaço para construir algo em cima dele. Não é muito bonito, mas pode acreditar, funciona. Tem uma confusão gigante sobre estoicismo. Tem uma galera achando que estoico é não sentir nada, virar um robô. Simplesmente engolir tudo seco e fingir que tá tudo bem. Mas não é. Os estoicos sentiam, e muito. A diferença é que eles não deixavam a emoção sequestrar a razão. Sêneca chorou pela filha que morou. Marco Aurélio sofreu com a traição do próprio filho. Epiteto foi espancado pelo dono quando ainda era escravo. Eles com certeza sentiram raiva, tristeza, frustração e medo. A diferença é que eles não reagiram como idiotas. Lacan, psicanalista francês do século XX, disse algo que os estoicos já sabiam há 2000 anos. Sentir é inevitável. Reagir como idiota é opcional. Você não escolhe sentir raiva quando alguém te desrespeita. A raiva ela vem, automática, porque é química e fisiológica. O que você pode escolher é se vai xingar de volta, se vai quebrar alguma coisa, ou se vai mandar mensagem que você vai se arrepender. O estoicismo não é suprimir emoção, é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, escreveu: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher, e na escolha está a nossa liberdade. Frankl não era estoico oficialmente, apesar de que ele poderia ser. Em The Last of Us, de novo, Joe vê Ellie sendo atacada. Sente medo, raiva, pânico, tudo junto. Mas ele não congela. Ele não surta. Ele age. A emoção, ela não vai desaparecer. Ela vai virar combustível. O problema moderno não é sentir demais, é reagir demais. A gente sente algo e imediatamente externaliza. Posta, manda mensagem, faz textão e explode. E depois, quando a emoção passa, fica o arrependimento. Os estoicos propunham o oposto. Você sente, reconhece, nomeia e só depois, se ainda fizer sentido, você age. Marco Aurélio escrevia: ensina-o, não o puna. Fácil escrever, difícil realmente fazer quando alguém te trai, te humilha ou te decepciona. Mas a prática é essa. Não é sobre ser santo. É sobre não deixar a emoção te transformar em uma versão pior de você mesmo. E olha, tem hora que você vai falhar. Vai mandar mensagem no impulso, vai falar merda, vai reagir mal. E tá tudo bem, porque você não é Marco Aurélio. Ele também falhou. A diferença é que ele não desistiu de tentar. E você também não deveria. Porque anestesia emocional não é paz, é morte em vida. Sentir é o que te mantém humano. A questão é não deixar os sentimentos te destruir. E essa é a linha que separa o estoicismo de estoicismo do Instagram. Um te ensina a surfar a onda emocional, o outro te vende a ilusão de que a onda não existe. Escolha qual você quer. A solução que ninguém quer ouvir. A hora que eu deveria te dar a resposta. O grande insight. Os 5 passos para alcançar a paz interior. A frase motivacional que você vai printar e colar no espelho. Não vai rolar. Primeiro,
porque eu não sou coach. Segundo, porque não existe uma resposta bonita. E terceiro, porque a própria ideia de solução final já é parte do problema. Você não vai alcançar a paz. Nunca. Paz não é um estado permanente. É um músculo. Você treina, ele cresce, você relaxa, ele atrofia. Repete, para sempre. Os estoicos não prometeram cura, prometeram método. E o método é chato. Não tem hack, não tem nenhum atalho. Não tem playlist de 7 minutos que realmente vai resolver. Primeiro, journaling. Marco Aurélio escrevia todo dia. Não porque gostava, porque precisava. Colocar no papel te força a organizar o caos. Você para de ruminar e começa a processar. Não precisa ser bonito. E nem precisa fazer sentido. Só escreve. Segundo, dicotomia do controle. Todo dia, antes de surtar, pergunta: isso realmente está sob o meu controle? Se não tá, solta. Respire e foca no que realmente tá. Simples? Sim. Fácil? Nem um pouco. Terceiro, memento mori. Lembra que você vai morrer. Não para deprimir, para priorizar. Aquilo que tá te tirando sono, importa de verdade ou é só um ruído da sua cabeça? Quarto, amor fati. Para de brigar com o que já aconteceu. Aceita. Não com ressignificação, mas com decisão. Isso é meu. O que eu faço com isso agora? Quinto, pause antes de agir. Sente a emoção. Reconhece. Nomeia e só depois, se ainda fizer sentido, age. 1 segundo de pausa já muda tudo. Isso é estoicismo. Não é nem um pouco sexo ou viral. Não cabe em curso de fim de semana. É trabalho diário. Chato, sem aplausos e nem certificado. E sabe o pior? Mesmo fazendo tudo isso, você ainda vai falhar. Vai surtar, reagir mal e desperdiçar energia com coisa muito idiota. Porque os estoicos também falharam. O próprio Marco Aurélio teve surtos. Sêneca foi hipócrita. Epiteto teve um momento de amargura. A diferença é que eles voltavam. Todo dia. Tentavam de novo e de novo. E é isso que separa quem vive estoicismo de quem só posta frase bonitinha. Você não vai viver em paz. Vai aprender a surfar o caos sem se afogar. Isso já é mais do que 90% das pessoas conseguem atingir. Então para de procurar a solução mágica. Ela não existe. Pega o método, treina, falha, levanta e repete. Até morrer. Porque memento mori. Lembra? Você não tem tempo infinito para adiar isso.